Olá, turma, tudo bem? Esse vídeo é destinado aos meus alunos e às minhas alunas do primeiro ano da Escola Estadual Mário Quirino da Silva. Bom, nós vamos comentar agora um pouco sobre o material que eu enviei para vocês, chamado Roteiro de Viagem. Na verdade, é o início de uma longa viagem que vocês vão ter nesse mundo fascinante chamado Sociologia. É o primeiro contato de vocês com essa disciplina, mas eu tenho certeza que vocês vão se amarrar. E aí, esse material que eu enviei para vocês, ele é extraído de um livro chamado Tempos Modernos, Tempos de Sociologia. Esse livro é muito legal porque ele é embalado pelo filme Tempos Modernos do Charlie Chaplin. Esse filme ele revela uma série de coisas, de contradições que surgem a partir das revoluções industrial e Revolução Francesa. E aí ele começa a resgatar tanto as desigualdades sociais quanto as mudanças nos aspectos culturais, econômicos e também políticos. Por isso que esse livro ele é um volume único que atende às demandas de conteúdos e de estudos, tanto para o primeiro ano, segundo ano e terceiros anos. Nós temos os conteúdos separados através dos capítulos específicos para o primeiro ano, segundo e terceiro. Em cada momento nós vamos abordar os aspectos sociológicos, os aspectos culturais, econômicos e políticos, pois esses aspectos, e nós vamos estudar cada um deles de maneiras específicas, eles dizem respeito à nossa vivência em sociedade, à nossa forma de estar em sociedade. E nós vamos compreender que tudo que ocorre em sociedade não ocorre por acaso, ocorre porque há interferências, há ações que geram reações e que vão estabelecendo cada acontecimento que nos cercam, e muitas vezes a gente nem para refletir sobre esses acontecimentos. Esse é um outro aspecto que a gente precisa compreender, que vai mudar as nossas vidas, que é ter a atenção mais detalhada sobre cada acontecimento em nossas vidas. A gente tem aquela sensação de muitas vezes não parar para refletir sobre as coisas que nos cercam. A gente muitas vezes acredita que as coisas acontecem porque tem que acontecer, porque tudo é assim mesmo, ou muitas vezes a gente diz assim, acontece isso porque Deus quer assim. Nós vamos compreender que os acontecimentos na sociedade são provocados, são ações de nós, seres humanos, às vezes ações individuais e muitas vezes ações coletivas, decisões que são tomadas e que acabam interferindo na nossa vivência em sociedade. Mas vamos com calma, nós vamos ter muito tempo para compreender cada um desses aspectos. Nós vamos trabalhar de maneira minuciosa cada um deles. E aí vocês vão perceber que essa disciplina ela é instigante, ela é reveladora e ela traz para a gente o que está por trás da cortina, o que está atrás da onda. E eu costumo dizer que os meus alunos, assim como qualquer pessoa que se preocupa com essa sociedade que a gente está inserido, que quando a gente desperta o nosso senso crítico, desperta a nossa vontade de compreender aquilo que está aos nossos olhos, a gente se transforma em sociólogos cidadãos. Existia um pensador da sociologia chamado Ottaviani que dizia que o sociólogo, seja ele de formação acadêmica ou sociólogo cidadão, aquela pessoa compromissada com conhecer da sociedade, com seus posicionamentos políticos, culturais, que essas pessoas vivem na crista da onda. Nós temos a onda, é como se a gente vivesse em cima dela. Por que viver em cima dela? Porque vivendo em cima dela a gente tem uma visão muito mais ampliada. E é isso que a gente precisa ter da sociedade, porque quanto mais a gente observar a sociedade de maneira ampliada, mais vamos observar os equívocos, os erros, as falhas, e mais vamos poder desenvolver pensamentos, percepções sobre o que poderia ser feito ou o que falta ser feito para que cada vez mais essa sociedade que a gente vive possa ser uma sociedade mais inclusiva, mais justa e com mais qualidade de vida para todos nós. Então, assim, o roteiro de viagem apresenta para vocês a sociologia, de uma maneira geral, sobre a lógica e sobre a luz de um pensador chamado Anthony Giddens. Ele fala de uma forma do conhecimento chamada senso comum, que é uma forma de conhecimento interessante, que muitos chamam de conhecimento empírico também. Mas o senso comum, e nós vamos destrinchar esse conceito, na verdade é a minha forma de fazer as coisas sem buscar uma explicação técnica ou científica. Muitas coisas eu sei fazer na minha vida
que se eu for parar para analisar tecnicamente, eu não sei como eu aprendi. Aliás, compreender como eu aprendi, talvez eu até saiba. Muitas coisas a gente aprende com os nossos pais, com os nossos familiares, né? Basta lembrarmos que quando a gente nasce, o mundo já estava aí. O mundo já está aí. E a gente nasce, a gente acaba aprendendo alguns aspectos, e isso também é cultural, né? Tem famílias que têm determinados comportamentos, outras famílias têm outro tipo de comportamento. Basta observar o seguinte: cada pessoa tem uma maneira de fazer o café. Na minha casa se faz de um jeito, na casa de outras pessoas de outra maneira. Por exemplo, tem aquelas pessoas que colocam a água, colocam o açúcar, colocam o pó e depois passa pelo coador. Tem gente que não, coloca o pó dentro do coador e joga água quente em cima. Enfim, são várias formas, mas as pessoas não param para pensar: como é que eu aprendi isso? Aprendeu porque alguém orientou. E assim como a gente aprende, a gente tem uma tendência de encaminhar esse conhecimento da forma que eu absorvi, da forma que eu aprendi. E isso, de certa maneira, é muito ligado ao senso comum. Por quê? Porque a gente não para analisar cientificamente como é que é possível fazer o café. Qual é a temperatura que a água chega para poder colocar o pó e por que aquilo gera um líquido gostoso que muitos gostam, outras pessoas não gostam, mas enfim. O senso comum é muito isso, sabe? É um conhecimento que é passado de geração em geração. E também ele pode ser instigado. E aí a gente precisa ter essa compreensão a partir do que o Anthony Giddens fala no texto, o roteiro de viagem, que ele vai chamar isso de imaginação sociológica. É a capacidade que a gente vai poder ter de compreender as coisas ao nosso redor, de enxergar alguns acontecimentos, e por mais que eu não tenha compreensão da exatidão científica de um determinado conhecimento, eu posso absorver e transmitir, né? Essa é uma dinâmica que acontece muito na sociedade. Mas antes da gente entrar nesse mundo fantástico de maneira específica, e para embalar esse nosso primeiro encontro com a sociologia, eu queria muito que vocês exercitassem a capacidade de vocês escreverem e pensar esse mundo cheio de acontecimentos que é a sociedade, essa sociedade que nós estamos inseridos, né? Então eu queria pedir para vocês a leitura do texto Roteiros de Viagem. Eu quero que vocês façam a leitura, que vocês anotem as dúvidas, as inquietudes que o texto provocar em vocês, mas como uma atividade primeira, e essa atividade sim eu quero que vocês coloquem no caderninho de vocês, anotem no caderno de vocês. Essa atividade, vocês vão escrever um pouco sobre a percepção de vocês sobre a sociedade. O que é a sociedade para vocês? Reflitam. A sociedade, para mim, é um conjunto de pessoas em um ambiente geográfico. A sociedade, eu vivo numa família, a minha família vive num bairro, esse bairro está localizado numa cidade que pertence a um estado, que pertence a um país. Então são várias dimensões de várias pessoas diferentes que se interrelacionam, que interagem, algumas falam com as outras não falam. Por que é assim? Por que tem gente que é alegre, sorridente, tem gente que é mais sisuda, que é mais ignorante, que não fala com as pessoas? Essas diferenças que existem na sociedade são naturais? Elas são provocadas por alguma coisa? Vocês já pararam para analisar o quarteirão da casa de vocês? Ou se aqueles que moram nas áreas de ressaca, vocês já pararam para observar que existem diferenças? Eu falo isso sempre. Os cenários urbanos, eles conversam com a gente, né? Eles expressam contradições, e é interessante a gente analisar que as coisas não são assim porque tem que ser assim. São provocadas, lembram? Eu disse lá no início, tudo que acontece na sociedade é fruto de ação. Ação individual, ação coletiva, decisão de um grupamento de pessoas ou daqueles que estão ali representando em alguns momentos os nossos interesses. Mas vocês pararam para analisar que se a gente sair da nossa casa agora, a gente olhando a cidade, a gente percebe que há diferenças. Há diferenças entre carros, bicicletas novas, bicicletas não tão novas, casas mais simples, casas mais robustas, casas mais bonitas, mas não tão bonitas, mas com o conforto que cada um deseja ter, casas mais simples, não é? Ruas asfaltadas, ruas que não são asfaltadas. Por que isso acontece? Por que há essa diversidade estrutural com relação a isso que a gente está conversando? Como é que a gente observa que determinadas cidades elas possuem um padrão
de desenvolvimento, de estrutura muito mais elevado do que outras, né? A gente sabe que isso existe porque a gente vive nessa sociedade cheia de contradições. Mas quantas vezes a gente parou para refletir sobre essas contradições, né? A sociologia, ela vai se debruçar tudo isso, porque na verdade ela quer compreender por que que acontece isso, por que que essa diversidade, por que que não há uma padronagem. O que impede de termos uma cidade, um bairro com uma padronagem de moradias, com uma padronagem de ruas, com uma padronagem de passarelas para aquelas áreas de ressaca, que é uma realidade aqui do nosso estado, e por que que a sociedade, muitas vezes, se posiciona de um determinado modo com pessoas que moram em uma determinada região da cidade com outra região não tão bem, né? Vocês sabem que existem a discriminação geográfica, digamos assim. Se a pessoa mora no centro, ela é tratada de uma maneira. Se ela mora nos setores mais periféricos, ela é tratada de uma outra forma. Lembrando que essa questão de periferia e centro é uma questão geométrica, não é? A gente tem as cidades, elas surgem ali. No surgimento das cidades, e nós vamos estudar isso, tudo é centro. Depois as cidades vão se desenvolvendo, elas vão ganhando, vão se ampliando, e aí a gente vai ter uma valorização maior para o centro e uma valorização menor para os setores periféricos, né? Dentro do aspecto geométrico, a distância maior do núcleo é a periferia. Mas tem um outro aspecto que também me inquieta. Não sei se inquieta vocês. Por que que quanto mais distante do centro, menor é a infraestrutura das cidades? Vocês já pararam para analisar isso? E muitas vezes no centro temos energia de qualidade, água de qualidade, até saneamento básico, às vezes em algumas cidades, não sei se todas. Na verdade, a história do nosso Brasil é muito controversa com relação a isso, mas a gente vai entender também que lá no século XVIII já era complicado esse negócio de saneamento básico e continua sendo até hoje. Mas, voltando à nossa questão, por que que existe esse distanciamento? Quanto mais distante do centro, mais precários são os serviços de infraestrutura, que tem tudo a ver com a nossa qualidade de vida. Então, assim, eu estou falando bastante, que é para ilustrar a produção de vocês com relação à percepção de vocês sobre a sociedade. Isso que vocês vão produzir, nós chamamos de imaginação sociológica. É uma capacidade que a gente desenvolve, que todos nós temos, de pensar o mundo ao nosso redor. Eu quero que vocês comecem a exercitar isso comigo, tá bom? Não se preocupe, eu não tenho quantidade de linhas. Podem fazer de caneta, podem fazer de lápis, desde que seja legível, porque eu vou querer que vocês guardem no caderninho de vocês, mas quem puder tirar uma fotinho e mandar para mim no grupo do WhatsApp lá da nossa escola, eu vou achar fantástico, tá? Porque eu quero muito ter contato com a capacidade que vocês possuem de imaginar o mundo ao redor de vocês. Vocês podem fazer o texto narrando a sociedade sobre o ponto de vista de vocês e também fazer um texto fazendo isso e dizendo assim, a sociedade que eu enxergo ela é dessa maneira, eu gostaria que a sociedade fosse assim, assim, assado, né? A partir daí, nós vamos continuar a nossa viagem, descobrindo cada vez mais o que é essa disciplina fantástica chamada sociologia. Sociologia, sócio, sociedade, logia, estudo, podemos dizer de uma maneira sintética que a sociologia é a ciência que estuda a sociedade e tudo que nela interage. Ela é uma ciência, sabia? Uma ciência, por quê? Porque ela possui um objeto de estudo. Isso nós vamos estudar também de maneira mais destrinchada. Ela tem um objeto de estudo. O que é o objeto de estudo? É aquilo que uma determinada ciência se preocupa em estudar. E qual é o objeto de estudo, então, da sociologia? A sociedade, certo? Então, assim, e ela tem métodos. Existem formas para que a gente busque as compreensões e a elaboração de conceitos sociológicos. Como qualquer outra ciência, a sociologia tem métodos, que a gente chama de métodos sociológicos. São caminhos que nós deveremos percorrer para comprovar um determinado fenômeno, um determinado acontecimento, para que a gente possa constituí-lo enquanto conceito. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a medicina, com a farmácia, com a biomedicina. Vamos lá, os farmacêuticos, para desenvolver um remédio, eles testam, ensaiam, e esse caminho de testagem, de ensaios, que a gente chama de protocolo, a gente chama também na sociologia de metodologia, tá? Mas não se preocupe com isso, isso é só para jogar um tempero aí na nossa conversa. No decorrer das nossas aulas a gente vai destrinchar tudinho direitinho, cada coisa ao seu tempo. Nesse primeiro momento eu gostaria de dizer a vocês
que a sociologia é uma ciência que se preocupa com os acontecimentos em sociedade. É essa sociedade tão complexa que a gente muitas vezes não para refletir, mas que agora vocês vão perceber que ela não é tarefa simples. E vejam, vocês podem começar a fazer esse exercício observando as complexidades que existem na relação dentro da casinha de vocês. Vocês vão perceber que nem tudo é muito simples e que as complexidades que existem na relação estabelecida dentro da nossa casa, com os nossos familiares, elas se reproduzem, muitas vezes se ampliam, se a gente levar em consideração a sociedade de uma maneira geral, tá certo? Então, nesse primeiro momento, é a leitura do texto, o roteiro de viagem, prestar muita atenção no que o Anthony Giddens chama de senso comum, né? E nós vamos estudar de maneira bem detalhada esse conceito, senso comum, e pensar bem sobre o outro conceito que ele apresenta, chamado imaginação sociológica, essa capacidade que nós vamos desenvolver a partir de agora. Minha capacidade de pensar as coisas ao meu redor, o mundo ao meu redor. Vamos parar um pouco para refletir sobre tudo isso, colocar lá no caderninho em formato de texto, tá certo? Do jeitinho que vocês puderem fazer, e eu vou estar sempre aqui para poder tirar as dúvidas que forem necessário tirar. Cada semana nós vamos avançar, e aí, de todas as formas, eu vou tentar facilitar essa nossa interação nesse momento difícil de distanciamento social, tá ok? Então, fiquem em casa, se cuidem, e aí eu vou disponibilizar todas as ferramentas para que a gente possa garantir essa interação e tirar as dúvidas que forem necessárias. Tá certo, gente? Um abraço para vocês, a gente continua o nosso encontro na semana que vem, e não se esqueçam de clicar aí no canal para se inscrever, para receber as notificações, tá certo? E dá o like lá para curtir o nosso vídeo, esse vídeo que é destinado aos primeiros anos da Escola Mário Quirino, tá certo? Um abraço para vocês e até o próximo.